Já é até perguntar para você em relação a isso, né? Porque os dois bancos, né, tanto Itaú quanto o Bradesco, também já divulgaram, né, os seus resultados do terceiro trimestre. Os dois bancões tiveram, né, um lucro líquido com valores bem próximos a 6 bilhões e 800 milhões de reais, uma alta de 34% na comparação anual. Com números tão parecidos, né, qual escolheu, Itaú ou Bradesco? É um bom momento também para comprar ações desses bancos? Bancos em geral também? Eu gosto da tese de bancos, principalmente na precificação atual. Na verdade, eu vou sendo sincero e abrangendo um pouco mais, né, a Bolsa de uma forma geral. Acho que a Bolsa de uma forma geral está começando a entrar em precificações interessantes, a depender da empresa que você está escolhendo ali. Então, a gente foi e continua sendo muito cauteloso na parte de alocação de capital. Tá? Desde lá dos 130 mil pontos a gente vinha nas principais séries. Na minha carteira, por exemplo, a gente tinha mais de 50% de caixa, e nesse momento eu estou começando a olhar as oportunidades com um pouco mais de carinho. Ainda não aumentei percentual de exposição em bolsa, mas já estou olhando números mais animadores. E aí, o banco especificamente, eu acho que é um segmento interessante. Ele consegue navegar muito bem em momentos de taxa de juros mais altas, conseguem, eventualmente, oferecer o que os bancos digitais não conseguem, que é uma estrutura de crédito consolidada, ou seja, tem uma carteira de crédito já montada, né, conseguem oferecer crédito, que é o principal, que vai ser, na minha opinião, principal fonte de renda aí por bastante tempo, vai começar a ganhar cada vez mais relevância nos grandes bancos. Então, eu gosto sim do segmento de uma forma geral. Agora, o meu favorito continua sendo o Bradesco, tá? A gente já vem falando isso há bastante tempo aqui, desde que Itaú, a gente estava posicionado em Itaú até ele fazer aquela cisão com a XP, aquele processo ali de cisão, a gente via uma oportunidade, uma pequena ineficiência que o mercado estava tentando capturar ali, a gente foi junto com o mercado e conseguiu capturar também, mas logo depois a gente fez uma mudança para o Bradesco, porque o Bradesco ele possui uma situação um pouco melhor, e esse resultado foi realmente quando essa nossa percepção se tornou concreta, né? Era antes uma desconfiança e agora ela se tornou em números, eventualmente, né? O que aconteceu foi justamente o que eu estava comentando um pouco antes, com que o Banco ABC foi bem, né? Foi a questão da cobertura. O Itaú ele veio primeiro ao mercado, o resultado dele saiu primeiro, ele conseguiu entregar os 6 bilhões de reais, que era o lucro ali esperado pelo mercado para o banco. Ele entregou esse lucro, tudo bem, as pessoas aceitaram esse lucro, mas depois, olhando na vírgula, eles viram que algumas coisas tiveram que ser sacrificadas para que esse lucro fosse entregue. E o que foi sacrificado foi o quê? Foi a qualidade do crédito lá dentro, essa questão da cobertura, o conservadorismo do crédito lá dentro. Mas até então, até que os números tivessem sido divulgados, isso não era um problema muito grande. O que o mercado estava entendendo era que o quê? Que eles estão revertendo as provisões feitas lá atrás, ou seja, essas reservas que eles tinham feito, eles estavam revertendo porque o risco de crédito tinha diminuído substancialmente. Mas quando foi no call ou na teleconferência, né, do próprio Itaú, o próprio CEO falou que vão ter desafios muito grandes durante o ano de 2022 e que 2022 tende a ser um ano desafiador para o crédito. E aí o mercado começou a olhar para o resultado e falar, poxa, vocês diminuíram o nível de o conservadorismo no crédito de vocês e ao mesmo tempo estão falando que 2022 vai ser um ano desafiador. Essa contradição talvez tenha feito com que todas as ações do setor bancário tenham caído porque ficaram receosos que todos os outros bancos apresentassem resultados similares. Logo depois veio o Bradesco e apresentou um resultado um pouco melhor, né, em termos nessa questão, com um resultado também de 6 bilhões aproximadamente. Estou falando, como eu disse, estou tirando esses números um pouco de cabeça, então não sei na vírgula, mas bem próximo de 6 bilhões, que era o mesmo de Itaú, e só que com a estrutura de crédito um pouco mais conservadora, mais sólida, mais estruturada, e isso agradou, fez com que as ações voltassem rapidamente. Então aqueles 6% aproximadamente 6% caíram no dia que Itaú caiu também, eles conseguiram, Bradesco conseguiu se recuperar e hoje em dia já está num patamar um pouco mais alto. Mas
Mesmo assim, não impede, bancos continuam sofrendo, estão num nível de preço-lucro aí que historicamente a gente viu talvez só durante, crises passadas, talvez em 2016, talvez 2015, 2016. Olha, tem que até verificar, a gente está negociando aí próximo de 7 vezes, o que é historicamente bem baixo. Os grandes bancos aí negociam a 12 vezes. Então, como eu disse, tem que ter conservadorismo, porque indicador não quer dizer nada sozinho. Você tem que ser conservador ainda, o cenário local está bem complicado e a gente sabe que pressões políticas afetam muito os bancos especificamente. Então, por conta disso, a gente ainda tem uma posição conservadora, mas a gente já está, pouco a pouco, ali restabelecendo a posição, pelo menos na minha carteira que eu tenho aqui na Inversa.